Amém? Nós estamos no penúltimo dia da nossa série Plenitude de Salvação e tem sido uma bênção. Amém? Tem sido uma série abençoadíssima, muito abençoada. Semana que vem é a última. Você que perdeu as anteriores, pode entrar no nosso blog, tem lá os vídeos e também os esboços dos estudos. Eu sei que você vai ser muito abençoado. Amém? E nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem nos ensinado. Hoje eu adiantei um pouquinho, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Tem esse culto e o próximo para mim terminar essa matéria. Mas eu sei que Deus quer falar conosco tremendamente. Quantos podem dizer amém? Vamos da onde paramos a semana passada, Lucas capítulo de número 8, ou da onde iniciamos. O ponto central da semana passada, que foi aquele homem liberto e encontrado em perfeito juízo. Porque a restauração que Jesus traz, ela começa na mente. É uma libertação de espírito que se manifesta na mente. A verdadeira liberdade de Jesus é a liberdade que Ele traz no novo modelo de pensamento do homem. Quando Jesus foi escolher uma palavra para representar, ouça, quando Jesus foi escolher uma palavra para representar aquilo que daria o início do seu trabalho com o homem, sem arrependimento não há salvação. Quantos concordam comigo? Você pode declarar isso: sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há. É necessário que se arrependam. Jesus pregou assim: arrependei-vos e crede que o reino de Deus está próximo. Olha como é tremendo isso. O arrependimento nos aproxima do reino de Deus. Amém? Diga comigo: o arrependimento nos aproxima do reino de Deus. Quando Jesus buscou uma palavra para dizer, é aqui que a obra começa, Ele encontrou a palavra arrependimento. Qual é a palavra grega para arrependimento? Ou seja, o grego falado nos dias de Jesus. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Diga comigo: metanoia. Diga de novo. Deus parabéns para quem está ao seu lado, já está falando grego. Metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Quando Jesus buscou uma palavra para dizer, a partir desse ponto começa a minha obra com o ser humano, Ele diz assim: a minha obra vai começar a partir de uma mudança de mente. Aonde começa a obra de Deus conosco então? Mudança de mente. É aí que começou a obra de Deus. Se você voltar, como eu insisto, vou lá no blog do bispo, você vai encontrar o estudo da semana passada falando sobre a mudança de mente. Quando há uma libertação na mente do homem, então ele está pronto para viver o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Agora então vamos lá a Lucas capítulo de número 8, verso de número 35, aonde ministramos semana passada, diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Amém? O homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo. Era um homem louco que agora estava em perfeito juízo. Ou seja, a sua mente foi esclarecida, os seus pensamentos entraram em ordem. Eu creio que quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, ou buscar o Senhor Jesus, Ele gera uma metanoia, uma mudança de mente. A nossa mente começa a entrar em ordem. Talvez você chegou aqui com a sua mente confusa, você chegou aqui com os seus pensamentos conturbados, mas levanta a tua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Deus quer reorganizar seus pensamentos, Deus quer reorganizar a sua mente, quer libertar a sua mente das ataduras, das amarras, dos cativeiros. Ele quer trazer sobre você um tempo de libertação. Quantos podem dizer amém? Como a gente é liberto? A gente é liberto, meu irmão, com a liberação da nossa mente.
Esse homem vivia uma mente dominada por demônios. Volta o texto aqui para mim, só um minutinho para a gente olhar. Volta na tela para mim. Olha só, saíram para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram para ter com Jesus, acharam então o homem. Que homem? Aquele de quem havia saído os demônios. E como estava ele agora? Vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Eles tomaram um choque, porque aquele homem agora que tinha sua mente perturbada, agora está sentado, aprendendo aos pés do bom mestre. Eu creio, pode anotar o nome daquele seu parente que talvez está na droga, pode anotar o nome daquele seu parente que talvez está louco. Creia, o Senhor vai libertar. Ele vai sentar aos pés do bom mestre. Vai sentar aos pés de um bom mestre. E as pessoas vão tomar um choque. Quantos podem dizer amém? O que aconteceu com aquelas pessoas é que elas foram chocadas. Quando Jesus vai a Gadara, esse lugar em específico onde isso aconteceu, era um lugar onde Jesus teve uma ação única ali. Jesus atravessa o mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, eles chamam de mar, mas é um lago. Ele atravessa o lago da Galileia, chega lá, passa ali algum tempo muito curto, coisa de horas, e volta. Jesus não faz nada ali a não ser libertar aquele homem. A ação foi muito específica e restrita. Quando as pessoas percebem tudo que Jesus fez, libertando um homem, elas ficam chocadas. O choque é tanto que elas não conseguem assimilar. Elas pensam então que Jesus, e aí é interessante a gente pensar nisso, elas pensam que Jesus é o quê? Talvez um bruxo, um feiticeiro, alguma coisa, um curandeiro, alguém com poderes sobrenaturais que as assusta. Você segue o texto, você percebe que as pessoas ficam assustadas com Jesus, impactadas com tamanha transformação. Quando os demônios vão embora, há um impacto de Deus no lugar. Quando uma mente é mudada, há um impacto assombroso na vida de uma pessoa. Eles olham para Jesus e dizem assim: por favor, não fique aqui. Nós estamos assustados com o que aconteceu. Eu consigo ver isso de duas maneiras. Primeiro, eu vejo o seguinte: mentes naturais não conseguem compreender o sobrenatural. Vamos dizer isso? Mentes naturais não conseguem compreender o sobrenatural. Eles estão diante do Criador de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, feito carne, o próprio Senhor Jesus, e eles ficam tão chocados, e a sua mente não consegue assimilar. É por isso que nós temos que buscar o quê? Para relacionar com Jesus, uma renovação da mente. Não é possível ter um relacionamento correto com Jesus usando a mente antiga. Quando Jesus fala de odres novos e de odres velhos, ele está falando de mentalidade. Amém? Quando ele fala assim, se você pôr vinho novo num odre velho, o que vai acontecer? Ele vai romper. Se você tentar absorver a minha doutrina com a mente antiga, ela vai dar tilt. Tilt é antigo, né? Vai bugar. Aí, agora eu cheguei, né? Vai dar um bug. Mas ele diz assim: vinho novo ou em odres. Só é possível alcançar o que Jesus tem para você, uma mentalidade renovada. Quantos podem dizer amém? Esse homem então recebe uma mentalidade renovada, e aquelas pessoas têm uma mentalidade antiga, elas são tocadas e dizem: não, isso aí não pode ser não. E muitos de nós, quando Deus quer realizar o seu sobrenatural na nossa vida, o que acontece conosco? Nós estamos com a mente limitada e não conseguimos absorver, ficamos assombrados. Se prepare, Deus tem falado comigo. Eu tenho lido a sua palavra e tenho orado a Ele. Sabe o que tem queimado dentro do meu coração? O seguinte: eu vou começar a fazer coisas assombrosas. Se prepare, porque Deus vai realizar coisas assombrosas em nosso meio.
E o que vai acontecer aqui na igreja? O que vai acontecer lá na sua igreja, pastores que estão aqui hoje? Quando as coisas assombrosas acontecerem, alguns vão recuar, mas outros vão se levantar poderosamente no ministério. E eu estou liberando essa palavra. Deus vai realizar aquilo que é assombroso no nosso meio. Mentes naturais não vão compreender, mas aquele que tem a mente renovada em Cristo Jesus vai receber como obra de Deus. Eu não sei quantos podem acreditar nisso, mas eu acredito. Eu não sei quantos podem crer nisso, mas eu creio. Então essas pessoas me dão uma direção. Quando Deus faz algo muito grande, as pessoas têm uma certa resistência. Se prepare, querido, para sofrer resistência. Ô bispo, eu vim aqui para o senhor profetizar uma boa palavra. Se prepare para sofrer resistência. Sabe por quê? Porque coisas assombrosas, espetaculares, extraordinárias acontecem quando Jesus chega na nossa praia. E foi o que aconteceu ali. Mas as pessoas se tornam resistentes. Espírito Santo, que nenhum de nós se torne resistente. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O que ele está ministrando a nós é o seguinte: quando eu chegar, não sejam resistentes. Queridos, muitos de nós chegamos na igreja e mantemos um espírito de religiosidade que nos torna resistentes. Nós mantemos um espírito de tradicionalismo que nos torna resistentes. Nós mantemos um espírito de achismo que nos torna resistentes. Nós mantemos muitas vezes um espírito de soberba e de altivez que nos torna resistentes. Eu sei, eu posso, eu conheço, eu sou experiente. O que Deus está dizendo é o seguinte: quem se fizer como criança, você não entendeu? Quem se fizer como criança, esse vai herdar o reino de Deus. Hoje cai a nossa resistência. Aquele povo resiste ao Senhor, e é claro, o Senhor não força. Ele resiste ao Senhor, e é claro, o Senhor recua, porque Jesus é educado, Jesus é respeitador. Aqueles povos recua, e então Jesus sai. E quando Jesus está entrando no barco para voltar, o verso de número 38 nos diz assim, ó: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo... Olha só. Quando nós somos alcançados por Jesus, Ele vai nos encaminhar a uma missão. Então eu não fui salvo para ir para o céu somente. Eu fui salvo para cumprir um propósito. Diga para 2 pessoas pelo menos, ou 3, se você conseguir. Você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para cumprir um propósito. O nosso problema é que nós fizemos, eu já disse isso, nós fizemos da salvação só um destino. A salvação inclui um destino, mas a salvação é uma mudança e também uma chamada. Quem me entende? Quem me entende? O homem então, ele diz assim, agora eu vou dizer para você, no verso 39, Jesus então dá a missão do homem. Verso 39, quando estão comigo, digam amém. Amém. O que ele diz no verso 39? Torna para a tua casa. Amém? Torna para a tua? O Deus que tem um compromisso com a família. O Deus que diz antes de qualquer outra missão, a missão é a tua? A missão é a tua? A minha primeira missão é a igreja? A minha primeira missão é pregar? A minha primeira missão é ser marido? A minha primeira missão é ser pai? A minha primeira missão é família? Quantos podem dizer amém? A nossa primeira missão é a nossa casa? Quantos podem dar glória a Deus? Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou te capacitando a ser o meu mensageiro dentro do seu lar. Ei, levante a sua mão, porque eu quero declarar que você vai ser profeta dentro da sua casa.
santo dentro de casa que faz milagre, profeta que tem honra, gente que tem autoridade. Jesus está dizendo: você vai à tua casa e aos teus, ou o teu círculo mais próximo tem que ser influenciado pela tua salvação. Amém? O meu círculo mais próximo tem que ser influenciado pelo que acontece comigo. O meu círculo mais próximo tem que ser influenciado pelo que acontece comigo. As pessoas que estão à minha volta, elas precisam ser influenciadas por aquilo que acontece comigo. Quantos podem dizer amém? As pessoas precisam ser influenciadas. Então você não foi salvo somente para ir para o céu, você foi salvo para influenciar. Quantos podem dizer amém? Por isso Jesus disse: você é sal. Ele disse: você é luz. Porque isso nós estamos falando de influência. Quantos podem dizer glória a Deus? Que venha hoje sobre a igreja uma capacidade de influenciar. Que Deus desperte em nós uma capacidade de gerar influência. Nós não podemos continuar sem ser sal e sem ser luz, sem gerar um tipo de influência positiva, um impacto nessa cidade. Irmãos, nós estamos nos aproximando de dias de eleição. Dias de eleição são importantes, porque a igreja pode criar um impacto. Nós estamos vivendo um tempo de convulsão social. O povo está, meu irmão, perdido, sem direção. E quem pode criar um impacto? A igreja. Nós estamos vivendo dias onde uma sociedade está perdida, e Deus está dizendo: volte para a tua casa, aproxime-te dos teus e faça o seguinte: impacte a vida deles. Eu quero criar um impacto dentro da minha casa, eu quero impactar as pessoas que estão mais próximas de mim, e eu decidi isso. Eu tenho falado ao Senhor que eu possa ser o instrumento para impactar aqueles que estão perto, à minha volta, e criar neles uma influência poderosa do teu reino. Quantos podem dizer amém? Ei, eu acredito que Deus quer nos ungir para isso hoje. Toda vez que Deus dá uma missão, Ele também dá uma capacitação. Quantos podem dizer amém? Às vezes você está aqui dizendo: mas quem sou eu e como eu posso? E Deus está dizendo: você é um líder levantado por Deus, você é um escolhido, eleito por Deus. A casta de demônios foi quebrada, o bloqueio da mente foi lançado no chão, o seu juízo foi restaurado. Vai para a tua casa. Ei, prepara o que eu estou dizendo hoje. Deus vai fazer uma obra na tua casa extraordinária. Eu creio nisso. Eu creio assim. Ei, você está com a chave da sua casa aí? Você está com a chave da sua casa? Pega ela aí, pega aí. Quem está com a chave da sua casa? Pega aí, simbolicamente. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, levanta assim, ó, diga: ó, eu vou abrir aquela porta diferente hoje. Chega de vir voltar para o culto a mesma coisa. Chega de vir voltar e ser a mesma coisa. Chega de vir para culto e voltar para casa e ser a mesma coisa. Quando você voltar para casa, eles vão dizer: alguém com uma mente diferente entrou aqui. Quando você voltar para casa, vão dizer: ele já não se veste como vestia, porque o outro andava nu, agora ele voltou vestido. Ele já não fala mais como falava, porque ele nem falava, ele agora só grunhia e gritava. O homem mudou completamente. Ei, você vai voltar para casa e a mudança no seu juízo vai ser manifestada. Diga comigo: a palavra manifestar quer dizer tornar visível. Pode dizer amém? Tornar aquilo que Deus tem feito conosco. Tem que tornar visível. Aquilo que Deus colocou dentro de mim tem que tornar visível. Ele diz no verso 38: torna para a tua casa e conta. E conta. Conta. Sabe por que você tem medo? Que às vezes você quer voltar e explicar. Teve um aleluia ali, já me ajudou. Porque você quer voltar para casa aí explicar. E Jesus está dizendo: só volta aí. A gente volta para casa querendo convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Só conta.
só conta, querido. Seu problema é que você está querendo explicar demais. O problema é que você está querendo mostrar um evangelho que faz sentido. E o que eu estou dizendo é que o evangelho nunca vai fazer sentido nesse mundo. Quando a Bíblia fala mundo, ela fala de um sistema de governo, um sistema de pensamento, um sistema de raciocínio. Quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia fala um sistema. Qual o nosso problema como igreja? Nós queremos explicar. Nós queremos que as pessoas entendam o sentido. E Jesus está dizendo para nós outra coisa. Volta e conta. Porque eu convenço. Como ele convence? Sinais, prodígios e maravilhas. Volta e conta quão grandes coisas te fez Deus. Oh, aleluia. 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 Ei. Isso é um missionário instantâneo. Isso é um missionário instantâneo. Porque a Bíblia diz que ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Como pode? Ele passou aqui de manhã ainda grunhindo, nu, sujo, gritando, fora de si. E agora volta como um pregador eloquente, de obras maravilhosas, de uma pregação poderosa. Querido, o que Deus está dizendo é o seguinte: se você acreditar, isso é maravilhoso. Mas aqui eu quero pensar com você. O relógio é cruel, né? Aí eu quero pensar com você algo muito sério essa noite. E agora eu vou começar, tá? Isso aqui era só para introduzir. O que esse homem tinha para contar? Pergunte para alguém, o que esse homem tinha para contar? O que esse homem tinha para contar? Alguém vai dizer assim, Bispo Júlio? Alguém pode dizer isso, Bispo Júlio? Diga aí. Essa é uma grande pergunta. O que esse homem tinha para contar? Ele podia contar da multiplicação dos pães? Não. Ele podia contar do sermão da montanha? Não. Esse homem só tinha uma coisa para contar. O que ele tinha para contar? Hã? Jesus derrota os demônios. Qual era a única experiência que ele tinha tido com Deus? Uma experiência de? Qual é o único sinal que ele viu Jesus fazer? Expulsar demônios. Qual o único conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus? Que Jesus expulsava demônios. Que Jesus expulsava demônios. Ei, por favor, não vai embora não. Ih, vai começar com esse papo de demônio, eu não gosto não. Vamos lá. Expulsar demônios é uma prioridade. Vamos dizer isso? Expulsar demônios é uma prioridade. Eu vou lhe mostrar que o que Jesus fez em primeiro lugar e o que ele mandou a igreja fazer em primeiro lugar foi expulsar demônios. E por que expulsar demônios é uma prioridade?
Porque os demônios atuam na sem uma mudança de mente, a pessoa não conhece o reino de Deus. Quem me entende? Quem está me entendendo aqui nessa noite? Quem está conseguindo assimilar o que o Espírito Santo quer dizer? Eu poderia passar aqui 1 hora te provando que antes de falar de amor, Jesus falou de expulsar demônios. Antes de falar de adoração, Jesus falou de expulsar demônios. Jesus fez da prioridade do seu ministério expulsar demônios. Por quê? Por quê? Venha comigo para Lucas capítulo de número 11, aí pertinho de onde você está. Vire algumas páginas, por favor. Verso de número 20. Olha o que Jesus diz aqui. Vamos lá? Todos acharam? Lucas 11, 20 diz o quê? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Como aquele homem começa o seu ministério missionário então? Aquele homem que tinha o seu juízo comprometido por demônios, a Bíblia vai reafirmando por mais 3 vezes, o homem que foi liberto de demônios, o homem que foi liberto de demônios, o homem que foi liberto de demônios. Aí Jesus diz assim, agora eu quero que você vá e conta o quê? Conta o quê? Conta que você foi liberto de demônios. Jesus faz daquele homem a prioridade dele o quê? Falar que Jesus derrota demônios. Porque Jesus fez da prioridade do seu ministério expulsar demônios. Provo para você isso. Venha comigo para o Evangelho de Marcos. Eu sei que tem gente que está com a cara de dúvida olhando para mim. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais importantes. E por que o texto de Marcos é importante? Primeiro, porque ele é o texto mais próximo da história de Jesus. Segundo, porque ele é o texto escrito por alguém muito íntimo de Jesus. Terceiro, porque ele é um texto muito contextualizado com o momento do mundo na época. Capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos, verso de número 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de... Qual é o sinal de que o reino de Deus chegou? Lucas 11, 20. Qual é o sinal que o reino de Deus chegou? Vamos, gente, nós estamos lendo aqui. Acorda. Lucas 11, 20, Jesus disse o quê? Mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, certamente o quê? É chegado a vocês o reino de Deus. Amém? Qual é o sinal de que o reino de Deus está chegando? Então Jesus estava associando a sua chegada a expulsar? Vamos lá, verso de número 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e... Para que o reino de Deus pudesse chegar é necessário arrependimento. Arrependimento é mudança de... Ora, meu irmão, para que a mudança de mente possa acontecer, os cativeiros demoníacos têm que ser quebrados. Para que mudança de mente possa acontecer, cativeiros de demônios têm que ser... Ideias malignas têm que ser expulsas. Ideias contrárias, ideias do adversário, ideias que são contra Deus têm que ser expulsas. Ideias satânicas, ideias diabólicas, como chamamos, têm que ser retiradas. Se essas ideias não forem retiradas, porque é aí que os demônios agem, o que vai acontecer? O reino de Deus não chega. Porque o reino de Deus é um reino de consciência. O reino de Deus é um reino de consciência. Ok, verso de número 21, vamos avançar. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Marque, ensinava, por favor, na sua Bíblia. Logo ali em verso de número 22. Quando Jesus estava ensinando, o que aconteceu com as pessoas? Ficaram maravilhadas. Sua doutrina causava aqui neles um impacto. Mas aí a gente pode perguntar, mas o que Jesus estava ensinando? Sobre o que Jesus estava ensinando? É uma boa pergunta, não é? Sim ou não? Uma boa pergunta. Verso 22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo, e não como os escribas. Ou seja, havia vida no que Jesus ensinava.
Verso de número 27. Agora eles vão falar o que Jesus estava ensinando. Verso 27, Jesus ensina sobre, olha lá. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe... Qual é a doutrina que Jesus apresenta quando começa o seu ministério? Qual é a doutrina que Jesus apresenta? Expulsar demônios. Leia o texto. E todos se admiraram a ponto de perguntarem de si: que é isto? Que nova doutrina é? Há duas palavras para doutrina que a gente pode traduzir por doutrina no grego. Uma é dogma e a outra didaquê. A que Jesus usa aqui é didaquê. Da onde vem a nossa palavra em português? Didática. Que nova didática é essa que ensina expulsando demônios? Qual era a doutrina que Jesus ensinou prioritariamente no seu ministério? Expulsar demônios. Porque se os demônios não são expulsos, o arrependimento não acontece e o reino de Deus não vem a nós. Porque Jesus abre o seu ministério expulsando demônios? Porque Jesus está abrindo espaço para o reino de Deus. Dois reinos não podem ocupar o mesmo lugar. Dois reinos não podem ocupar o mesmo. É necessário que um reino saia para que outro reino... Prioritariamente, Jesus começa o seu ministério fazendo o quê? Expulsando demônios. Abrindo espaço. Liberando o caminho. Jesus estava liberando as pessoas da influência demoníaca. Nós somos salvos para continuar esse ministério de Jesus, expulsando demônios. Quantos me entendem? Expulsar demônios é um sinal evidente que o reino de Deus chegou. Amém? A palavra expulsar aqui quer dizer expelir, ejetar, liberar, banir, exilar, deportar. Mas é interessante como ele coloca em Lucas 11:20, que é uma palavra que fala de uma forma em que infinito. Se a gente fosse traduzir para o português, seria mais ou menos assim para ganhar riqueza no texto. Mas se eu sigo expulsando demônios, é chegado a vocês o reino de Deus. Não é apenas se eu expulso, mas é se eu sigo expulsando demônios, é chegado a vocês o reino de Deus. Irmãos, a nossa vida é uma batalha constante entre dois reinos. O reino do céu e o reino das trevas. O reino de Deus e o reino do diabo. O reino da luz, o reino das trevas. O reino do bem e o reino do mal. O reino de Deus. Há sempre uma luta entre reinos. Por favor, me escute. É uma prioridade expulsar demônios para que a gente abra caminho para que respostas de Deus venham. Daniel capítulo 9 ilustra isso. Ouça. Daniel capítulo 9 ilustra isso. Daniel faz uma oração pedindo uma resposta a Deus. Amém? Lembra o texto? Imediatamente o que acontece? O anjo recebe a ordem para trazer uma resposta. Quando o anjo vem, ele sofre uma resistência. O anjo chama essa resistência dizendo assim: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu.
A gente aprende isso em Efésios capítulo de número 6, dizendo que existem nas regiões celestiais potestades, principados, dominadores que se tornam resistentes. Esses principados e esses dominadores que fazem essa resistência não permitiram que o anjo viesse. O anjo então apela e vem um arcanjo. Seu nome? Miguel. Eu podia mostrar para você na Bíblia que Miguel é Jesus, mas não vou fazer isso hoje, porque a gente não tem tempo. Aí fica uma dica para uma próxima. Ou para quem quiser quebrar a cabeça nos próximos dias. Mas bispo Júlio, nunca me ensinaram isso? É porque você nunca teve uma aula comigo. Onde eu estava antes dessa bobagem que eu falei? Não, eu falei porque eu falei da minha aula. A minha esposa já está me corrigindo. Ela é minha diretora. Mas quando Miguel vem, ele rompe. E a resposta chega a Daniel. Quantos podem dizer amém? Amém? Irmãos, quando nós quebramos o domínio das trevas, nós rompemos fronteiras. Porque as maiores fronteiras da nossa vida estão. Quando nós conseguimos romper o domínio das trevas, nós rompemos fronteiras. Eu podia até falar sobre questões territoriais aqui. Jesus faz de derrotar demônios uma prioridade. Veja só. Se você olhar comigo, abre comigo Atos capítulo de número 1. Vou lhe provar algo aqui na Bíblia. Diga glória a Deus. Diga para alguém perto de você, diga, quando você derrota um demônio, você rompe uma fronteira. Amém? Amém? Escute. Jesus vai declarar uma progressão do seu reino em Atos 1:8. É um texto conhecido. Amém, pessoal? Mas recebestes a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunhas, e aí ele vai começar uma progressão geográfica, mas vai começar, amém? Jerusalém, cidade. Judéia, uma região. Samaria, uma região um pouco mais abrangente, e até os confins da terra. Ok? Vamos lá. Em Jerusalém e na Judéia, Jesus expulsou demônios. Sim ou não? Em Jerusalém e na Judéia, Jesus expulsou demônios. Então logo o Espírito Santo desce, a igreja enche Jerusalém e a Judéia. Toda a Judéia foi cheia da palavra de Deus. Qual é a próxima fronteira a ser rompida? Qual é a próxima fronteira a ser rompida? Qual você acha que foi a primeira coisa que aconteceu quando a igreja entrou em Samaria? Atos capítulo de número 8. Qual é a primeira evidência que a igreja chegou em Samaria? Verso de número 7. Qual a primeira evidência? Ah, não brinca. Jerusalém e Judéia, Jesus expulsou? Faltava qual é a próxima fronteira? Quando a igreja cruza a fronteira de Samaria, qual é a primeira evidência apresentada? Espíritos imundos são. Porque, meu irmão, se os espíritos imundos não forem derrotados, o reino não entra. Quem está entendendo? Aí você sabe, o texto segue, Samaria é visitada pela palavra de Deus. Quantos podem dizer amém?
Qual é a próxima fronteira a ser rompida? Confins da... É sair do continente onde estão e partir para um novo território. Por favor. Vamos lá? Atos capítulo número 16. Amém? Atos capítulo número 16. Todos acharam? Verso também de número 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o quê? Aonde Paulo está nesse exato momento? Aonde Paulo está nesse exato momento? Paulo está na primeira igreja a ser plantada fora da Ásia. Quando ele entra aqui na Macedônia, mais precisamente em Filipos, ele já está na Europa. Ele cruza mais uma fronteira. Jesus expulsou demônios em Jerusalém, né? A igreja cruza a fronteira de Samaria e faz o quê? Qual o primeiro sinal? Qual o primeiro sinal? Para entrar nos confins da terra, qual você acha que vai ser o primeiro sinal? Atos 16, a partir do verso 8, é a igreja chegando na Europa, cruzando uma fronteira de um território. A Europa era os confins da terra. O que diz o texto? Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o quê? Um espírito de adivinhação, qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo está levando a palavra da... E qual é o primeiro sinal que se manifesta quando ele vai começar a obra da salvação lá? Verso 18. E fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao quê? Ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Primeira evidência do ministério de Jesus: expulsar demônios. Primeira evidência da igreja em Samaria: expulsar demônios. Primeira evidência da igreja nos confins da terra: expulsar demônios. Sabe qual foi meu primeiro ministério? E nós assumimos uma salvação onde nós não rompemos com as cadeias das trevas. Então a nossa salvação não consegue romper fronteiras. Vive limitada. Vive presa. E aí nós... eu agora sou salvo. Mas as limitações continuam aqui. E muitas vezes nos envergonhamos do Evangelho, que devia ser a melhor história que poderíamos contar, porque nossa mente ainda não rompeu fronteiras. Quem me entende? Pesou o clima? Porque Deus está querendo nos desafiar a algo mais. Vai e conta que eu posso romper os cativeiros. Vai e diz que eu quebro as cadeias. Vai e diz que eu lhes dou poder para romper as fronteiras, para repreender o diabo e para trazer o meu reino, para quebrar as ideias, as mentes cativas serem libertas e a vitória de Deus se apresentar. Que Deus te dê autoridade. Porque o primeiro sinal da igreja... será que vocês estão prontos para ouvir isso? O
primeiro sinal da igreja não é o amor. O primeiro sinal da igreja não é a sabedoria. O primeiro sinal da igreja não é a adoração. O primeiro sinal da igreja é expulsar demônios. Marcos 16, 17. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: e estes sinais, vamos lá? Marcos 16, 17. Põe para mim no telão, filho. Põe aí, põe exclusivo para mim, meu filho. Põe na tela. Vamos lá? E estes sinais seguirão que creem, serão muito amorosos. E esses sinais seguirão os que creem, serão muito devotos. E esses sinais seguirão os que creem, serão muito, 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 muito pacíficos. Qual é o primeiro sinal? Hã? Não acredito. Qual é o primeiro sinal da igreja? A igreja não se estabelece se não expulsar demônios. Repito, a igreja não se estabelece se não expulsar demônios. Quem me entende? Quem me entende? Ei, algo poderoso. O Senhor quer ministrar para a minha vida e para a sua vida hoje aqui. Você pode ir dando glória a Deus? A igreja não se estabelece. Eu vou ler um texto só. Meu horário já se foi. Mateus, capítulo de número 16 também. Mateus 16 é a primeira vez que Jesus vai usar a palavra igreja. Amém? Mateus 16 é a primeira vez que Jesus vai usar a palavra igreja. Ele nunca usou essa palavra antes. O seu ministério já caminhou um bom tempo, mas ele ainda não usou a palavra igreja. Jesus guardou até esse momento a palavra igreja nos seus lábios. Ei, é tão profundo isso aqui, querido. Vou pedir para Jesus colocar um choque nas cadeiras aí, para você não ficar desligado. Escuta, ele guarda essa palavra na boca dele por mais de 30 anos. Ele guarda essa palavra na boca dele, pastora Cris, até quase a hora dele ir embora. Ele guarda a palavra igreja nos seus lábios. Olha, o maior projeto dele na terra é a igreja. Ele ia deixar tudo que ele construiu e tudo que ele deixou em herança para... Mas ele até agora não usou a palavra igreja. Diga para alguém perto de você, diga, ele estava guardando essa palavra para o momento certo. Então Jesus diz assim lá no verso de número 18. Então eu te digo que você é Pedro. Ah, tá aí, ó. Pois eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha. Saiu da boca de Jesus pela primeira vez a palavra igreja. Saiu da boca de Jesus pela primeira vez a palavra igreja. E aí ele pensou, o que combina com a minha igreja? O que combina com a minha igreja? Aí ele deve ter pensado assim, bom, sob esta palavra eu fundarei a minha igreja. E ela só vai ter gente bonita. Sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. E ela vai ser de gente altamente qualificada.
Sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e eles vão ser as pessoas mais amistosas da terra. Jesus guarda essa palavra até a última hora. Ele diz assim: o que combina mais com a minha igreja? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele guardou até aqui e disse assim: ó, eu vou edificar a minha igreja, é o seguinte, ela vai atropelar o inferno. Deus criou você, meu irmão, para atropelar Satanás. Deus criou você, querido, para romper com o diabo. Meu filho, corta para mim aqui nessa câmera, pelo amor de Deus. Deus criou você e te salvou e te revestiu de poder para derrotar demônios. Por onde você for, diga que os demônios estão derrotados. Deus salvou você para destronar principados e potestades. Deus salvou você para derrotar o inferno. Deus salvou você, querido, para atropelar o diabo. O moço vai para Jesus, eu acabo aqui. O moço vai para Jesus: deixa eu ficar com o senhor. Jesus falou: eu já tenho 12 aqui. Vou arrumar alguma coisa para fazer. O que eu faço? Sai por aí e conta o que eu te fiz. O que aquele homem sabia falar? Ele só sabia uma mensagem. Qual era a mensagem? Jesus expulsa demônios. Vamos aplaudir. Eu fui salvo para anular a obra das trevas. Eu fui salvo para desfazer as obras do diabo. Se o diabo está se levantando contra a sua vida, ei, resgata a tua identidade de autoridade nesta noite. Se o diabo está hoje se levantando contra a tua casa, volta para a tua casa dizendo: Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios. O Senhor me salvou, deixa eu ficar com o Senhor. Eu falei: meu amigo, não. Eu te salvei para você contar para todo mundo que eu expulso os demônios. Expulsa esse demônio da bebida, da família, e o cativeiro da mente vai cair. Expulsa esse demônio da miséria, da mentalidade das pessoas. E sabe o que vai acontecer? A mente vai se abrir para um tempo novo. Expulsa esse demônio de religiosidade. Ai, tudo muito... Não. Sai desse cativeiro agora. E deixa Deus operar uma obra nova na sua vida. Fique de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado, diga: Deus te deu autoridade. Onde o diabo colocou uma fronteira. Em março, eu peguei uma estrada no Nepal, muito íngreme entre as montanhas. Depois de rodar por aquela estrada uns 60, 80 quilômetros, levando quase 3 horas para isso, essa estrada terminou num portão quase da altura, montanha de um lado, montanha do outro, um vale estreito assim como essa igreja mais ou menos, e um
portão quase da altura desse prédio. Tinha uma placa naquele portão: República Popular da China. Eu fui até que eu encontrei uma barreira. Muitas pessoas têm seguido por uma estrada e sempre encontram uma. Jesus disse o quê? Os portões, as portas do inferno que te colocam uma limitação, elas não prevalecerão. Quem sabe você trilhou a sua história até que você encontrou uma barreira, e Jesus está dizendo: o diabo não vai te segurar. Você vai atropelar esse portão, você vai passar essa barreira, e sabe o que vai acontecer, querido? Uma nova fronteira vai se abrir para você. Novo tempo de oportunidade do reino de Deus e daquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, o diabo quer manter você fechadinho num curral. O diabo quer manter você fechadinho, meu irmão, aprisionado. Mas Jesus está dizendo para nós aqui agora, hoje pela fé, em nome do Senhor Jesus. Porque sabe o que o pastor faz? O pastor leva a ovelha para fora do aprisco. Ei, querido, muitas vezes nós temos feito da igreja um aprisco que nos prende, que nos aprisiona. E eu vim aqui hoje dizer para você o seguinte: você veio aqui no aprisco comer bem, beber boa água, se fortalecer, mas nós vamos sair do aprisco hoje, porque tem pasto verdejante, tem rio aí para nós. Deus hoje quer quebrar as barreiras para que a gente possa romper e vencer. Quantos pode dizer amém? Deus te deu autoridade para romper essa fronteira. Eu não sinto se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu sei que Deus está enchendo meu coração de ousadia hoje aqui. Eu sei que o Espírito Santo está enchendo a nossa vida. E onde Satanás tem aprisionado você, eu digo agora: cai por terra, demônio, em nome de Jesus. Sai, diabo, da mente, do coração, dos pensamentos, dos relacionamentos. Saia todo espírito contrário, espírito imundo. Saia em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga: eu recebo nesta noite autoridade. Diga comigo: autoridade para repreender os demônios. Comece a orar, querido, em nome de Jesus. Comece a orar aí em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. A Bíblia fala que espíritos promovem enfermidades, espíritos promovem engano, mentira, destruição, espíritos promovem maldições, enganos, mas eu estou dizendo aqui agora em nome do Senhor Jesus, por meio da fé, pelo Espírito do Senhor que é em nós aqui agora, Deus, nós recebemos essa autoridade, para que salvos possamos expandir as fronteiras do Teu reino, alargar as estacas, ir mais longe. Nada vai impedir a expansão do território, a conquista, Senhor, o avanço, Senhor, da Tua igreja. Deus, nós oramos hoje aqui e agora, pedindo milagres, sinais do Teu reino. Os demônios vão cair por terra, Senhor, aqueles que nos aprisionavam e nos acorrentavam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos esta autoridade agora. Há muitos salvos sofrendo restrições de demônios. Ei, o Espírito Santo está falando comigo nesta noite. Há muitos salvos sofrendo restrições de demônios, porque não descobriram a sua autoridade e a palavra que devem declarar. Pois anuncie para Satanás e seus demônios que a partir de hoje você sabe que no nome de Jesus os demônios vão recuar da minha família, vão recuar do meu trabalho, vão recuar do meu ministério, vão recuar das minhas finanças, vão recuar da minha cidade, em nome do Senhor. Os espíritos de violência, os espíritos contrários vão recuar esta cidade. Nós viemos preencher a cidade com um novo espírito. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus? Você vai voltar para a tua casa expulsando o demônio. Não, você não entendeu. Você vai voltar para a tua casa expulsando o demônio. Você vai voltar para o teu trabalho expulsando o demônio. Você vai voltar pelo caminho de onde você veio, dizendo: Jesus derrota os demônios, Jesus derrota Satanás, Jesus derrota Satanás.
Nessa noite o Senhor está nos dando autoridade. Jesus faz daquele homem um apóstolo. Amém? O que eu disse? O que eu disse? Jesus faz daquele homem um apóstolo. Nós confundimos, transformamos a palavra apóstolo num título. A palavra apóstolo é enviado. Alguém mandado com uma missão. Jesus olha para ele e diz assim: você vai ser meu apóstolo. E você só vai ter uma mensagem. Ele foi o apóstolo de uma mensagem só. Por onde você for, diga que eu derroto os demônios. Observe a história. Os grandes ministérios que ocuparam território neste país, qual foi a sua marca inicial? Esse livro não falha, gente. É por isso que a gente tem que continuar envolvido nele. Quantos podem dizer amém? Levante as suas mãos. Pai, eu quero orar para que cada pessoa aqui hoje receba autoridade. Eu quero orar para que cada pessoa aqui hoje receba o Espírito Santo. Senhor, eu quero orar para que cada pessoa aqui nesse lugar possa ser ministrada pelo Teu Espírito. Senhor, nós queremos ser uma influência positiva por onde passarmos. E não seremos, ó Deus, se não derrotarmos as trevas, se não derrotarmos Satanás, se não derrotarmos os espíritos malignos. Por isso, Senhor, ensina a Tua igreja a expulsar demônios pelo nome de Jesus, a repreender Satanás em todas as suas obras e ações. Levanta daqui hoje uma igreja, Senhor, que vai atropelar o inferno. Uma igreja cheia de autoridade como foi Jesus. Aleluia. Jesus possuía uma doutrina renovada. Ele expulsava demônios antes de tudo. Diga assim: Senhor, nesta noite, eu sei, o Senhor me enche do Espírito Santo, e me dá a capacidade de destronar demônios. Diga: e se os demônios forem expulsos, eu posso chamar o Teu reino. Levante as mãos e diga: venha, Senhor, o Teu reino sobre as nossas vidas nesta noite. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.